Olá pessoal, meu nome é Marcela Sara. Este é o segundo vídeo do meu produto educacional Do Zero ao Produto, um percurso para a criação de produtos educacionais. Este produto é resultado da minha tese, eu faço parte do programa de pós-graduação em ensino tecnológico. A minha orientadora é a professora Andréia Mendonça e esta pesquisa foi financiada pela FAPEAM. Bom, vamos falar um pouquinho agora de como que a gente cria um produto? Então, eu trouxe para vocês um percurso para a criação justamente dos produtos educacionais. A gente sabe que a literatura hoje traz já algumas propostas, né, mas às vezes ainda fica um pouco nebuloso como é que nós fazemos de fato, como é que nós operacionalizamos todo aquele conhecimento, aqueles dados, né, que são gerados ao longo da pesquisa. Vamos lá, então? Bom, a gente sabe que quando nós criamos um produto educacional, ele é um percurso árduo, longo, né? E que muitas vezes nós entramos, por exemplo, no mestrado ou no doutorado e as nossas experiências parece que somem no meio de tudo aquilo. Como é que nós podemos aplicar aquilo que nós sabemos no nosso produto? Como é que eu vou aplicar as minhas pesquisas, os dados que eu gerei, né, naqueles capítulos longos, no meu produto? Isso é um desafio, não é mesmo? E até mesmo, muitas vezes, dentro dos programas, nós não encontramos uma disciplina específica que possa nos auxiliar nesse sentido. Então, vendo essa lacuna, a minha pesquisa traz essa proposta. O nome do meu percurso é SPIN. O que significa SPIN? Girar. Por quê? Porque esse percurso ele é um percurso cíclico, onde você pode interagir em diversos momentos com o seu público-alvo, com o seu orientador, com seus dados da pesquisa. Agora, uma atenção. Isto não é uma metodologia, ok? Não é uma proposta para você aplicar na sua pesquisa no sentido de conduzir a sua pesquisa, mas ela pode ser incorporada para ajudar você a explicar como você foi gerando, criando os seus protótipos que vão levar você ao produto educacional. E um primeiro momento que você tem que considerar são os dados da sua pesquisa. Sem ter essa clareza do seu problema, do seu público-alvo, da sua metodologia, de alguns referenciais que você vai levantando, não tem como gerar um protótipo. Então, nós iniciamos deste princípio, que você tem esses dados, você tem uma base inicial para começar os seus protótipos. Mas fique calmo, que eu vou em outros vídeos entrar em fase por fase desse percurso para explicar para você. Aqui é uma visão geral, ok? Então, a primeira fase desse percurso é que nós chamamos de preparação, onde você pega os dados da sua pesquisa, nós oferecemos para você um artefato, que é um template, onde você organiza de maneira estratégica esses dados, para que você consiga visualizar a forma como você vai operacionalizar esses dados no seu produto educacional. Claro que, a princípio, esses dados, o problema e outras coisas podem ser ajustados ao longo da sua pesquisa. Não tem problema. O importante é que você tenha algo para iniciar esse percurso. A segunda fase é o que nós chamamos de ciclos de criação. É onde os protótipos, de fato, emergem. Então, você pode gerar um protótipo que pode ser um arquivo no Word, você pode iniciar com pequenos rascunhos, não tem problema. Você faz uma análise prévia, e essa análise prévia pode acontecer com o seu orientador, com o seu grupo de pesquisa, que não é aquele momento de validação ou avaliação, que é um momento mais formal, onde você precisa estabelecer métodos e técnicas para coletar e analisar os seus dados. E depois você faz uma revisão. Então, como é que isso funciona na prática? Por exemplo, você teve uma ideia de um manual e você vai e começa a delinear como é que você quer esse formato, de forma muito preliminar, o que vai ter de conteúdo, né, as imagens. E você pode pegar esse primeiro protótipo e conversar com o seu orientador, por exemplo, para trocar algumas ideias. E ele vai te passar ajustes, orientações, e aí você vai para esse terceiro momento, que são as revisões. E você volta e faz outro protótipo. A quantidade de vezes que você vai fazer isso depende muito do seu desenvolvimento.
O importante é que quanto mais vezes ou quanto antes você iniciar esse ciclo de criação, isso diminui a sua quantidade de erros, você ganha tempo porque você não vai descobrir esses erros numa fase posterior, você já está aqui minimizando, né, cortando as arestas para gerar uma versão que seja mais consistente para ser validado juntamente com o seu público-alvo. E por último, a fase de validação e avaliação, que é aquele momento onde você justamente escolhe o seu método, as suas técnicas, né, que vai compor a sua dissertação ou a sua tese. Então, esse percurso, ele te ajuda a materializar os seus protótipos de maneira gradativa, interativa, iterativa e incremental. A cada protótipo que você vai gerando, ele vai crescendo, né, tomando forma. E vai aparecendo aquelas camadas que nós falamos no primeiro vídeo. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, é muito importante, hein? Dá uma pausa, veja aquele primeiro vídeo e volte para cá. Então, essas camadas, elas vão emergindo, que são as camadas conceituais, a camada conceitual, a camada didático-pedagógica, a camada comunicacional, estética e funcional. Então, na primeira versão, você gera um protótipo no Word, bem simples, né? E você vai ajustando, refinando. Numa outra versão, num outro protótipo, você vai para o Canvas, por exemplo, onde você já coloca uma capa, já coloca mais imagens. E numa terceira versão, você já deixa ele mais refinado, que vai para uma validação e avaliação, por exemplo. Ok? Agora, quando você já tiver passado por essa fase de validação e avaliação e você for, por exemplo, para uma banca de defesa, a banca também vai fazer suas considerações. E lembre-se, ela é a última avaliação do seu produto. Ela é a última instância. Então, não desconsidere ela na hora de fazer o refinamento do seu produto, ok? Ela é muito importante. E depois de passar pela banca, as sugestões, orientações e modificações que eles possam passar para você, você pode voltar aqui para o ciclo de criação, fazer o refinamento do seu produto e gerar a versão final. Então, é muito importante que, para iniciar esse percurso, você tenha claro o seu problema de pesquisa, o seu público-alvo, a metodologia e o referencial teórico, mesmo que seja a níveis preliminares. Isso vai te ajudar muito a iniciar o seu processo de prototipagem dos seus produtos, ok? E agora, claro, isso também tem um outro benefício, que é você aprender durante esse percurso coisas que às vezes não estão tão claras, porque você está materializando as suas ideias, você está convergindo todos os conceitos, os seus dados, tudo aquilo que você fez, seu levantamento, em algo que vai virar uma solução, né, que é o seu produto. Então, você tem um aprendizado nesse percurso. E também te ajuda a comunicar com os seus pares, o seu orientador, o seu grupo de pesquisa, por exemplo, aquilo que você está propondo, ok? Mas calma, se não ficou dúvidas, aí nós temos o nosso site, que é produtoseducacionais.com.br, onde tem outros materiais, tem o produto educacional na íntegra, com mais detalhes, nós temos uma curadoria de artigos e outros bônus lá para você. Então, curta, compartilhe e muito obrigado pela sua presença. Até mais!